Bom, a gente falou na semana passada até a parte da acumulação primitiva do capital, certo? Vocês se lembram o que é isso? Alguém pode me explicar o que é a acumulação primitiva do capital? Nossa, eu esqueci, Dona. Eu só lembro um pouquinho da Eurásia que você tinha falado. Professora, Nossa, peraí, pessoal. Vamos um de cada vez para a gente se entender. O João Vitor estava falando, João. Dona, eu lembro que é da coisa da capital sobre recursos, essas coisas, e a Eurásia, essas coisas. Pergunta lá que você passou também. Só isso que eu lembro. Tá. De recente, não. Maria Eduarda. eu anotei que a acumulação primitiva do capital é o primeiro dinheiro que a Europa juntou. Isso aí, né? Que foi, né, através lá dos processos de colonização, né? Então, as colônias, eles iam lá, se apropriavam de algo que não era deles, né, das riquezas que eles encontravam, e a partir daí eles acumularam esse primeiro recurso, né, que a gente chama de acumulação primitiva do capital, né? Essa acumulação, ela vem aí desse processo dos descobrimentos, e esse dinheiro acumulado foi o que financiou a primeira e a segunda revolução industrial, e a implantação do capitalismo industrial e do neocolonialismo e imperialismo. Então, assim, vamos por partes. Esse dinheiro que acumulou foi o que tornou possível as primeiras revoluções industriais, a primeira e a segunda. Quando a gente passa a ter máquinas produzindo coisas, que é, né, o marco aí das revoluções industriais, surge com ela o que a gente chama de capitalismo industrial. Porque com o surgimento das indústrias, a gente muda as relações de produção e as relações de consumo. Então, o fato da gente ter muito de uma determinada coisa disponível no mercado faz com que a gente possa consumir mais esses produtos. Além disso, a mão de obra assalariada que trabalhava nas indústrias também era uma mão de obra que podia consumir esses produtos. Claro, né, a gente tem todas as nuances aí que envolvem esse processo da Revolução Industrial, né, dos baixos salários, das altas cargas de trabalho, mas, grosseiramente, para a gente entender esse processo, é importante que a gente entenda isso. O surgimento das máquinas muda a maneira que a gente produz e consome as coisas, tá? E nesse período também vem essa ideia do neocolonialismo, né? Neo, esse prefixo neo aí quer dizer novo, né? Então é um novo processo de colonização que a Europa acaba exercendo sobre alguns territórios. O imperialismo? Isso, o imperialismo, isso mesmo, que vai acontecer aí na África e na Ásia, né? Então, eles retomam essa apropriação de território e esse agregar de riquezas que não eram suas, né? E, assim, tanto na África quanto na Ásia, existia uma tentativa de resistência, né? De tentar impedir que os europeus se apropriassem. Só que existia, naquele momento, uma superioridade tecnológica, né? Em especial em relação aos armamentos. Então, quando esse conflito acontecia, né, a resistência dos povos contra a chegada dos europeus, os povos originais acabavam levando a pior, porque as armas que os europeus carregavam eram armas mais desenvolvidas, já tinha arma de fogo, enquanto esses povos não tinham esses recursos. Então, mesmo com a tentativa de resistência, os europeus construíram aí essas novas colônias e exerceram o imperialismo nesse período, tá? E o imperialismo é mais uma expressão aí da hegemonia europeia, né? Da ideia da superioridade da Europa em relação aos demais lugares do mundo. Aqui, eu sei que o mapa não está muito fácil de enxergar, mas só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem a Europa aqui e todos esses outros territórios
são territórios que foram ocupados pelos europeus, né? Foram colônias aí europeias. Aí vocês podem, né, questionar aqui, professora, mas tem uma porção aqui que está no hemisfério norte. Eles foram colônia também, porém a colônia aqui é diferente, lembra? É a colônia de povoamento. Então, aqui eles não estavam subtraindo as riquezas, eles vieram para cá para se estabelecer, né? Para ficar e construir um país novo. Fora, com exceção dessa região aqui, todo o restante dos países que eles ocuparam foram justamente para se apropriar das riquezas desses lugares, tá? Bom, até aqui tudo bem, nenhuma dúvida? Bom. Nenhuma. Peraí, eu acho que eu... Bom, vamos lá. Seguindo nessa toada, né, a gente vê aí, né, a hegemonia europeia, a influência que a Europa exercia sobre os outros lugares, sobre os outros países, ela durou um tempo considerável, né? E do processo do neocolonialismo, né, ele só foi começar a findar, vamos dizer assim, começar a terminar na segunda metade do século XX, né? Porque o processo de descolonização ou os processos de independência desses territórios que eram colônia, eles começam a acontecer a partir de 1950. Então, historicamente, isso é muito recente, né? O único país que começou um pouquinho antes, que passou pelo processo de independência no momento anterior, foi a Índia, que aconteceu em 1947. Mas ainda assim, né, a gente está falando de um período muito recente da história. No entanto, né, não foi só dessa maneira que a Europa exerceu a sua influência, né, e estendeu aí a sua superioridade sobre os povos. Foi também através das instituições que foram criadas na Europa, leis, religiões exercidas, formas e sistemas de governo, que a gente já comentou, que a gente acabou se apropriando de algumas dessas características para implementar os governos pelo mundo, né? Aqui também a gente fez isso, através das línguas, das artes, da filosofia, da ciência, do modo de pensar e da educação formal. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. A língua francesa era falada entre as classes sociais mais abastadas em diferentes países do mundo. O que é classe social mais abastada, pessoal? Eu acho que é uma classe social feita de uma forma diferente e um lugar um pouco mais distante. Não, José. Eu errei, dona. Alguém tem alguma ideia do que é, né, quando a gente fala que é uma família... Que tenham muito lucro? Muito lucro? Dinheiro, essas coisas. Não é bem lucro, tá? Então é muito dinheiro, é uma família que é rica. Então a palavra abastada se refere à ideia de riqueza. Então, as famílias abastadas eram as famílias mais ricas. Então, nesse período, as famílias mais ricas tinham a ideia do falar francês, né? Então, aprendia francês quem era rico. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, pensando nas classes mais abastadas aqui do Brasil, tá? Vocês estudaram em história já que teve um período da história do Brasil onde o produto principal da nossa economia era o café, certo? Que foi o período cafeeiro. Durante o período cafeeiro, o Brasil ganhou muito dinheiro exportando café. E os donos das fazendas, né, o que a gente estuda como sendo os barões do café, se tornaram, obviamente, famílias muito ricas, muito abastadas, e existia uma cultura de se enviar os filhos para a Europa para estudar,
né? Então, a educação formal é aquela que acontece dentro da escola, dentro da universidade. Então, como um sinal de status social, era muito comum que as famílias enviassem seus filhos para estudar na Europa. Muitos iam para a França estudar, né? E aí, obviamente, voltavam falando francês, e esse status de riqueza só era reforçado. E, em sua maioria, eles iam para a França estudar direito. Então, voltavam formados como advogados, como outra expressão que era usada naquele momento, doutores da lei, né? Então, isso foi uma marca da classe rica, né, do povo rico no Brasil, no período do Brasil cafeeiro, mostrar e reafirmar o seu poder econômico, mandar os filhos para estudar fora do Brasil, tá certo? E isso se repetiu em outros lugares do mundo. Era muito comum querer que seus filhos tivessem uma educação europeia. Tudo bem? Então, essa marca da educação formal, ela foi muito importante nesse processo. Aí, quando que a Europa começa a perder um pouquinho da sua influência? E aí, veja, pessoal, que eu não estou falando que a Europa deixa de ser influente, porque ela não deixou de ser influente, não deixou de exercer aí o seu poder, vamos dizer assim. Ela apenas perdeu um pouco da força e acabou abrindo espaço para que um outro país também ocupasse essa posição hegemônica. Então, ali no início do século XX, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, a Europa fragilizada, em consequência aí dos desdobramentos da Primeira Guerra, os Estados Unidos surgem como uma potência econômica, uma potência industrial muito forte. E esse espaço que foi deixado pela Europa, por conta das fragilidades pós-Primeira Guerra, acaba sendo ocupado pelos Estados Unidos, tá? Então, assim, eles começaram a perder essa influência que estava na mão deles aí há mais de 5 séculos. No entanto, eles continuam sendo relevantes, né? Principalmente no cenário político, nas questões da ciência e nas relações internacionais. Vocês querem ver um exemplo? Olha toda a movimentação acerca da corrida para descobrir uma vacina para o coronavírus. Existem universidades europeias, laboratórios europeus que estão trabalhando intensamente, inclusive uma universidade, né, que é a Universidade de Oxford, que fica no Reino Unido, traçou um acordo, não é um acordo a palavra, uma parceria com o laboratório brasileiro, o Fiocruz, né, para tentar aí, para ajudar no processo da criação da vacina e para depois produzir a vacina aqui. Então, assim, eles continuam sendo muito relevantes, né? Tudo bem, perderam um pouco desse espaço que eles ocupavam para os Estados Unidos, mas a gente não pode dizer que a Europa não exerce mais influência em lugar nenhum do mundo. Ao contrário, né? Ela continua exercendo esse papel muito bem. Até aqui tudo bem, gente? Sim, dona. Beleza. Sim, professora. Ok. Então, agora a gente vai começar a entender o título do capítulo, né? O Ocidente inventou o Oriente. É o seguinte, a gente... essa noção de Oriente e Ocidente, a gente já tem, né? De quando a gente estuda pontos cardeais, né? Leste-oeste, norte-sul. Então, esse sistema, assim, não é uma coisa totalmente inédita nesse momento da história. Mesmo porque essa ideia de Oriente e Ocidente, os primeiros registros do uso dessa ideia, elas datam lá do século III antes de Cristo.
e era usado pelo Império Romano. Conforme o Império Romano foi estendendo foi estendendo seus domínios. Só um minutinho, gente. Oi. Ela tá aqui ainda. Desculpa, pessoal. A garganta ficou seca. Bom, pensando conforme o Império Romano foi estendendo seus domínios, agregando territórios, eles fizeram uma divisão do Império em Ocidente e Oriente para poder facilitar a administração desses territórios, para organizar melhor e eles terem controle de todas as terras que estavam sob seu domínio. E essa ideia, ela é reforçada durante o período das grandes navegações. E aí eu vou ter que fazer um parênteses. Durante as grandes navegações, a cartografia, que é aí a ciência que elabora os mapas, acaba se desenvolvendo com uma força muito grande. Por quê? Com o processo das navegações, começa-se a encontrar territórios desconhecidos. Gente, desculpa, eu vou ter que ir lá buscar um pouco de água para mim. Vai lá, dona. Dona, a senhora tá bem? Precisa de alguma ajuda? Não, é só a garganta, gente. Eu vou pegar água já. Compartilha com a gente, não ficar triste não, dona. Tadinha, gente, dela. Ela não tá bem. Não, Isabela não tá aparecendo, não. Fica suave, José. É garganta, é assim mesmo. Ela tava com cara de choro. Então, dói, né? Dor. Gente, o que aconteceu? É porque a dona tá Olivia. falando demais, daí a garganta dela ficou seca, daí ela foi pegar água. A voz dela também tava meio trêmula, gente. Por causa da garganta, cabaço. Eu achei que ela tava chorando. Tô fazendo lição aqui de português. Acho que todo mundo achou. Meu Deus. Gente, se meu celular cair de novo, eu vou ser muito azarado. Porque toda hora ele cai. Não sei como que não quebra. Só eu que tô mexendo no Instagram na aula. Ah, Eu tava mexendo até agora, sabia? Isso, tá tava no gravando. WhatsApp. E Conversando com a minha mãe. parabéns. E vendo o negócio da lição. Quem é esse Luciano aí que tá falando, moleque? Esse moleque aí. É o Nicolas. Nicolas Jamal. Tô moscando que tá falando, não, mano. Aparece do nada, tá ligado? Eu tava aqui faz tempo. Já. Todo mundo dançando TikTok, vai. Oi, gente, Tá, vai. desculpa. Realmente, Não tem problema não, dona. é o tempo seco, a garganta vai pro brejo. Me desculpa mesmo. Tomei água, acho que agora tá tudo certo. Aí a gente estava falando. Ah, tá. O que rolou, então? Durante as navegações, o desenvolvimento aí da cartografia foi muito forte. Porque, veja, hoje, para a gente fazer um mapa, a gente tem as imagens de satélite, né? Então, o satélite está lá no espaço, ele coleta a imagem da superfície da Terra, e a partir dessa imagem, a gente produz o mapa. Mas lá no século XV, no século XVI, não existia satélite. Então, para produzir mapa, a gente tinha que conhecer pessoalmente o lugar. Então, a gente encontra mapas do período
de antes das grandes navegações, onde, por exemplo, a América e a África não estão representadas, porque não se sabia da existência desses territórios. Com os processos dos descobrimentos e o conhecimento dessas terras, eles passaram a fazer parte dos mapas. Então, assim, essa questão, esse é um aspecto positivo das grandes navegações, né? Desenvolveu uma ciência, desenvolveu técnica para representar partes da superfície da Terra, conforme eles iam se deparando com esses novos territórios. Então, isso se desenvolveu muito nesse período, tá? Pensando nessa ideia do desenvolvimento da ciência cartográfica, a gente tem aqui um exemplo que é muito importante. Lá em 1596, né, no finalzinho aí do século XVI, tem um cartógrafo, ele era matemático também, chamado Gerard Kremer. Mas a gente conhece, né, o trabalho dele e o conhece como Mercator, tá? O Mercator, ele propôs uma representação da superfície da Terra naquele momento que era, no mínimo, peculiar. E aí, vamos pensar um pouquinho. Apesar do que a gente anda ouvindo por aí, sabe-se que a Terra é arredondada, né? Sendo arredondada, é um pouco difícil para a gente determinar onde é o início e onde é o fim da Terra. Ou é difícil para a gente determinar que ponto da superfície representa exatamente o meio da Terra. É como se eu pedisse para vocês mostrarem para mim, sei lá, pegar uma bola de futebol e mostrar para mim onde a bola começa, onde a bola termina. Ou tentar mostrar para mim, numa bola de futebol, onde é o ponto ali que é o meio da bola, certinho. É muito difícil fazer isso. Inclusive, é um problema da cartografia, né? Como é que eu represento uma coisa que é arredondada numa folha de papel, num plano? Existem técnicas que vão permitir que a gente execute essa representação. No entanto, essas técnicas, elas vão resultar em determinadas distorções. Ou vai distorcer o tamanho do território, ou vai distorcer as formas, né, os contornos. Então, não tem jeito, você arruma uma coisa, estraga a outra quando você vai fazer um mapa. Isso dito, o Mercator, na hora de fazer o mapa dele, ele fez uma escolha. E ele escolheu representar a Europa no meio e no alto do mapa. E aí eu vou mostrar o mapa para vocês entenderem o que eu estou falando. Espera aí. Dona, você precisa de ajuda? Não, tá tudo certo. Ó, o mapa acho que já vai começar a aparecer para vocês. Estão vendo? Sim, dona. Então, Sim. vamos lá, ó. Esse aqui é o mapa que o Mercator propôs. E aí, como eu disse para vocês, não tem como a gente determinar onde começa, onde termina, onde seria o meio de uma coisa que é arredondada. Então, o Mercator, que era belga, né? Então ele era europeu, escolheu representar a Europa no meio do mapa e mais acima, na parte um pouco mais alta, mais ao norte aqui. Norte em relação ao quê? As terras que eles estavam colonizando, ó. Então, dá a impressão que a Europa está acima da América, está acima da África, está acima da Oceania. Certo? Então, a Europa está no alto e no meio. E as terras que eles colonizam estão abaixo da Europa. Será que ele quis dizer alguma coisa com isso? Ele tentou passar alguma ideia?
sei lá, que a Europa era superior, por isso que ela tinha que ficar em cima no mapa? Isso mesmo, que a Europa era superior aos demais lugares do mundo. E por estar no centro é tipo esse negócio do eurocentrismo que fala? Isso, exatamente. Então, o Mercator, com esse mapa, ele quis passar para a gente o seguinte: a Europa é melhor que os demais lugares do mundo. A Europa está no centro. Mas a Europa está no centro do mapa? Não, a Europa está no centro do mundo. Está no centro do mundo. Então, com esse mapa, surge a ideia do eurocentrismo. A Europa como sendo o centro do mundo. Gabriel quer perguntar, quer falar? Sim, ô dona, esses europeus se achavam bastante, né, no tempo deles. Meu Deus do céu, a Europa é o centro do mundo, a Terra não é redonda, pô. Pois Perfura é, ela no meio, tu vai achar o centro aí. é bem isso mesmo. Eles tinham uma convicção dessa superioridade deles em relação ao restante do mundo. Eles tinham certeza disso, que eles eram superiores. Então, é um negócio, assim, interessante da gente pensar. Pode falar, Gabriel. Desculpa a palavra, dona, mas era tudo burguês safadinho, não era? Chegava nos lugares, roubava os negócios, enchia o bolso de grana e depois, ó, nós é o Zica. Tá vendo aqui, ó, estamos no meio da terra. Tudo bem, eu entendo o que você quis dizer aí, mas é isso mesmo, gente. Eles invadiram, eles roubaram, eles levaram para eles, e, na verdade, essa ideia de centro do mundo justifica, é como se fosse uma justificativa para eles fazerem isso. A gente é um povo melhor, o restante do mundo é tudo inferior, então não tem problema se eu entrar lá e roubar o que eles têm de bom e trazer para mim. Eles não vão nem sentir falta. Acaba sendo até uma justificativa. Então, realmente, galera, é um negócio surreal. É surreal, tá? E eles tinham essa convicção, eles tinham essa certeza. Então, o Mercator traz para a gente a ideia do eurocentrismo, a Europa no centro do mundo, tá? E, na verdade, o eurocentrismo, ele só é uma expressão maior de uma coisa que a gente, de um outro conceito que a gente trabalha, que é o etnocentrismo. Se o eurocentrismo, pessoal, é a Europa no centro do mundo, o que seria o etnocentrismo? É quando uma religião só é a certa, quando uma crença, uma forma de pensar, uma forma de agir é a certa. Só uma Ai, é dona, certa. não concordo com isso. Desse negócio de eles acharem que eles são certos, enfim. Ela não é, dona? Não tem a ver com a religião, Luísa. A etnia? Etno de etnia? Etno de etnia. Ah, tá. Eles são a raça deles é a melhor do mundo, o centro do universo, essas coisas. Isso aí. Eles já achavam que a Europa era o centro do mundo. E aí eles também lançam essa ideia de que o povo europeu era um povo superior aos demais povos do planeta. Então, eles tinham essa ideia, eles construíram essa ideia de que eles eram um povo muito superior do que os demais povos que existiam. A gente tem um monte de exemplo que poderia contestar essa ideia de superioridade. Por exemplo, quando eles chegam na América Espanhola, que já tinham lá os maias, os incas, os astecas, uma sociedade extremamente desenvolvida, e o que eles fizeram quando chegaram nesses lugares foi destruir tudo. Parece até assim que ficaram com birrinha. Chegou aqui, tinha uns negócios, umas construções que eles nem sonhavam em fazer. E como assim esse povo sabe fazer isso e a gente não? E destruíram tudo, né? Então, assim, eles tinham essa convicção, que eles eram realmente melhor que todo mundo. E usaram essa ideia, esse conceito, para poder continuar explorando esses lugares, né? Gente, a Isabela, cuidado aí com as palavrinhas. Eu entendo, assim, o sentimento de vocês,
É, a galera, eu até vi que você colocou, a galera lá dos 200 anos atrás não prestava. Na real, eu concordo com vocês falam que tem gente até hoje também que tem mesmo esses pensamentos, né? Então, assim, é muito, realmente, quando a gente entende esse processo, a gente, se a gente não ficar com raiva, tem alguma coisa errada. A gente fica com raiva mesmo. Luísa levantou a mão, pode falar. Legal que hoje em dia a gente vê a Europa e os europeus como pessoas tão educadas, Europa país de primeiro mundo. Mas, Luísa, isso é Pessoas tão herança. incríveis. Minha mãe é muito baba-ovo de europeu. Então, Luísa, mas isso, na verdade, ainda a herança dos processos colonizadores. Vocês já ouviram falar na expressão síndrome de vira-lata? A gente tem síndrome de vira-lata, de achar que a Europa e que os Estados Unidos, tudo deles é excelente e tudo que a gente faz não presta. Isso é herança Mano do do céu, processo que é de isso? colonização, tá certo? Síndrome de vira-lata, coisa de cachorro, gente do céu. Vocês nunca ouviram essa expressão? Não. Eu não. Não. Pois é, gente, é síndrome de vira-lata que chama isso. Quando a gente fica falando que nada do Brasil presta e que tudo que vem de outro lugar é melhor do que a gente faz aqui, a gente está sendo isso mesmo. É comportamento de cachorro, entendeu? Apesar que eu acho tão assim absurdo, porque cachorros são tão fofinhos, né? Mas em todo caso, é uma expressão que fala isso. Quando a gente nega o que é bom daqui do nosso, né, do nosso chão e fica, como a Heloísa falou aí, né, cultuando outros povos, né? Só Luísa, dona. Gabriel, pode falar. Nossa, dona, síndrome do cachorro é meio ofensivo, não? Né, síndrome, não é complexo de vira-lata que fala. E, gente, Caraca, e não, falando difícil. então, eu sei que soa meio ofensivo, mas é uma expressão que é usada quando a gente estuda geopolítica. Infelizmente, existe isso, da gente depreciar o que é nosso e cultuar o que vem de fora. Mas, como eu disse, isso é herança dos processos de colonização. Gente, já são 10h16, eu tenho que liberar vocês. A gente tem aula amanhã de novo? Amanhã. A primeira aula, professora. A primeira aula a gente vai estar junto. Aí a gente retoma daqui. Tudo bem? Tá bom. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou interromper a gravação Ô, aqui. professora, Oi. você já vai postar essa aula no YouTube? Que eu gostaria de fazer umas anotações, porque enquanto você tá falando, eu tô só prestando atenção. Depois, quando eu sei que você grava, eu faço anotação depois.